Senhor, será que um dia eu serei feliz? Será que um dia eu vou conseguir viver nesse mundo sem ter esses pensamentos ruins, sem... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês já viram no título do vídeo, eu vim falar com vocês sobre uma experiência que eu tive com depressão, ansiedade e síndrome do pânico, tá bom? Então não saia desse vídeo, fique até o final, porque eu vou contar com detalhes tudo que eu passei e eu tenho certeza que vai ajudar, nem que seja uma pessoa, tá bom? Então deixe seu like, comenta, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação, tá? Porque senão o YouTube ele não reconhece e não manda notificação para vocês sobre os vídeos que eu vier postar aqui no canal. Então ative o sininho de notificação e não se esqueça, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bem, gente, para vocês entenderem o que foi que aconteceu comigo, né, durante alguns anos, primeiramente eu quero começar contando para vocês como tudo começou, né? Esse comecinho eu quero que seja bem breve, porque é só mesmo para vocês entenderem toda a história. Então vamos lá. Eu morava numa cidadezinha bem pequena, no interior da Bahia, né? E lá era muito bom. Eu vivia com a minha família, tinha muitos amigos, era um lugar muito tranquilo, quase zero violência, não tinha nada dessas coisas. Então eu não estava acostumada, né, a viver uma realidade diferente, até porque eu não saía de lá para canto nenhum. Eu vivia lá e eu não tinha essa experiência de estar viajando, de sair para um canto, sair para o outro, não. Eu morava lá e quando eu viajava para alguma cidadezinha, era uma cidadezinha pertinho, assim também, que era praticamente igual essa cidade que eu morava. Quando eu tinha 16 anos, eu me lembro que a minha mãe ela estava passando mal. E por 2 vezes durante a madrugada eu estava dormindo e ela me acordou, né? E me chamou e me acordou, falou que estava passando mal. E aí eu fui, peguei ela, pedi por ajuda, levamos ela no hospital. Aí ela ficou bem. Aí na terceira vez que ela passou mal, eu estava dormindo e naquele momento ali eu acordei com a luz acesa e aquele barulho de pessoas lá em casa, na minha casa. E aí eu acordei assustada, perguntei o que foi que aconteceu, aí eles falaram que minha mãe estava passando mal. E aí na hora que eu saí correndo para poder ver o que era, ir no hospital, porque falaram que ela tinha ido pro hospital, eu não sei como que eu não acordei, mas eu não acordei, se ela me chamou, eu não escutei, e também com tanto de gente que estava lá em casa fazendo barulho, e eu custei acordar. E aí neste momento aí que eu fui correndo para poder ir no hospital com 16 anos. Aí a moça veio e falou assim, não precisa ir mais, porque sua mãe faleceu. E naquele momento foi um baque muito grande para mim, né? Eu estava na adolescência, então foi um baque muito grande. Aí eu fiquei na Bahia durante esse tempo, depois do falecimento dela. E os meus irmãos que moravam em Minas Gerais, né, que é onde eu moro hoje, eles me chamaram para vir morar aqui, né? Porque lá na Bahia, no interior, era muito ruim de serviço e aqui era melhor. Aí eles foram e me chamaram. Eu falei, tá bom, eu vou. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade era completamente diferente daquilo que eu vivia lá na Bahia. Era muito diferente. E aqui onde eu moro, assim, é tranquilo, mas ao mesmo tempo já aconteceu muitas coisas, assim, não com a minha família, não comigo, mas ao redor, né? E aí, na hora que eu comecei a ver uma realidade diferente, violência, essas coisas assim, que eu não tinha contato, isso me gerou um baque muito grande. Mas não foi só isso, né? Aí eu comecei a me sentir sozinha, porque eu não tinha mais amigos, e aí não tinha mais a minha mãe, meu pai também morava longe, e aí eu morava só com meus 2 irmãos, então aí eu comecei a me sentir muito sozinha. E aí eu lembro como hoje, como tudo aconteceu, é lógico que veio desde o começo, só que eu me lembro direitinho como tudo aconteceu. Eu estava deitada e aí veio aquela lembrança da minha mãe, ela morreu de infarto, e aí veio aquela lembrança assim, se ela do nada morreu, então eu posso morrer a qualquer momento também. Já era. Naquele momento, foi um momento que eu me vi, comecei a passar mal,
do nada, tava bem, só entristecida, mas eu tava bem. E aí, do nada, eu comecei a sentir mal. Meu coração começou a palpitar. Eu comecei a tremedeira. Eu comecei a doer a cabeça. Comecei a sentir o braço dormente. E aí, aquilo já era. Depois daquele dia, eu nunca mais eu fui a mesma. E aí, eu passava mal, passava mal, passava mal, passava mal. Todo santo dia era passando mal. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu também não tinha nenhuma informação. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas aquilo que eu estava sentindo. Eu só falava que estava passando mal. Ia para o hospital, fazia exame. E os médicos nada detectavam, né? Tava pressão normal, coração normal, pressão normal. Tudo normal. E aí, nesse tempo, a minha sobrinha, né? Que tem a mesma idade que eu também, a gente começou a ter uma amizade muito bonita. E ela que me ajudava muito, sabe? E aí, o tempo foi passando, os anos foi passando e também a depressão foi piorando. E aí foi piorando a ansiedade. Eu penso numa pessoa ansiosa. Ninguém podia falar comigo que ia me contar alguma coisa que eu ficava doida. Se eu fosse receber algum resultado de um exame, meu Deus do céu, ficava maluca. Aí nesse mesmo tempo também vinha a síndrome do pânico, que era um medo indescritível de morrer, que vocês não fazem ideia. Tudo que acontecia com outras pessoas, eu achava que ia acontecer comigo. Ninguém podia chegar perto de mim e falar, nossa, tal pessoa morreu vamos supor, de um atropelamento ou de uma doença, que eu achava que aquela doença já estava em mim, que eu também ia morrer daquele mesmo jeito. Daí eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar. E aí, logo que a gente começou a namorar, eu falei, eu não quero me relacionar e para viver dessa forma, eu não quero. Aí eu fui e falei com ele, da maneira que eu me sentia, como que tudo aconteceu, eu me sentia à vontade de falar isso pra ele. E aí, em vez dele me julgar, ele falou comigo, eu vou te ajudar. E aí, naquele momento, eu sabia, eu tinha certeza que era com ele que eu queria casar, porque eu sabia que ele ia me ajudar, sabe? E aí, a gente foi, casou, e nisso continuou a depressão, a ansiedade, tudo. A síndrome do pânico também continuou. Eu ficava a noite inteira acordada, passando mal, passando mal. Ficava o tempo todo, mas era só coisa da minha cabeça. Na verdade, eu não estava passando mal, mas o meu psicológico, ele colocava que eu estava passando mal e aquilo era real. Pra mim era real, eu sabia que não era. E era engraçado, porque eu sabia que não era real, mas eu não conseguia ter o controle da minha mente pra jogar pro meu cérebro que eu não estava passando mal. Então, eu simplesmente me entregava ali, porque eu não tinha força. Então, eu me entregava ali naquele momento de sofrimento. E realmente eu passava muito mal. Não odiava sentir cheiro de flores, porque era a mesma coisa que eu estava no meu velório. Eu sei que é um pouquinho pesado para vocês, também foi muito pesado para mim que eu vivi, mas eu estou aqui abrindo meu coração, mesmo para poder alertar muitas pessoas. E eu ficava olhando aqui da janela aqui de casa, e chega a ser até estranho, mas podia estar o sol, aquele sol mais lindo, mas eu não conseguia ver brilho. Eu olhava para o tempo assim, ó, e eu não conseguia ver o brilho, esse brilho que o sol traz pra gente, sabe? Eu não conseguia enxergar. Parecia que estava tudo nublado. A maneira mais fácil de eu poder explicar para vocês como que era a minha sensação é como se fosse um dia nublado, mesmo com o sol bem quente. Era como se tivesse nublado. Eu não tinha força de vontade de viver. Eu não fazia planos para o futuro, porque eu ficava com aquele mesmo pensamento. Nossa, eu acho que amanhã eu vou morrer. Eu acho que a semana que vem eu não vou passar. Aí eu ficava sempre com esses pensamentos, sabe? Então, eu não fazia planos para o futuro, eu não tinha... Na verdade, eu não vivia, eu só existia. E aí, eu engravidei da minha primeira filha. Ela hoje tem 9 anos. E eu achei que ia passar, porque com filho, né, muita novidade, então eu achei que isso ia passar, mas não passou.
Infelizmente, continuou durante muito tempo. Mesmo com a vinda dela, eu não consegui superar esse mal. Eu ficava o tempo todo questionando a Deus por que eu vivia dessa forma. Se um dia isso ia sair de mim, sabe? E eu lembro como se fosse hoje. Toda vez que eu ia no supermercado e voltava, eu ficava olhando para o céu e ficava perguntando para Deus: Senhor, será que um dia eu serei feliz? Será que um dia eu vou conseguir viver nesse mundo sem ter esses pensamentos ruins, sem conseguir viver direito, sem fazer planos para o futuro? Será que um dia eu vou viver sem esse mal? Será que um dia eu vou conseguir sentir a felicidade que todas as pessoas falam que sente? Essa alegria que as pessoas falam: nossa, hoje eu tô alegre, eu tô feliz. Será que um dia eu vou também viver isso? Porque já não tenho esperança mais. Eu não consigo mais pensar que um dia eu vou viver bem, sem sentir essas dores. E aí eu falava com o Senhor. Eu falava assim: o Senhor sabe tudo que eu tenho passado. Eu não era crente, não era evangélica, nada disso, mas eu sabia que existia um Deus que podia me curar. Eu sabia que existia um amor maior, um pai que cuida. E aí naquele momento eu ficava questionando a ele. Falava: o Senhor sabe tudo que eu tenho passado, o Senhor sabe de cada dor, o Senhor sabe da minha tristeza, o Senhor sabe de tudo. Então por que eu continuo passando por tudo isso, sabe? E aí eu queria deixar algo claro para vocês, que eu procurei um médico, tá? Eu procurei, mas na minha cabeça eu não queria tomar remédio, porque eu sabia que se eu tomasse eu poderia viciar no remédio. E eu não queria uma substância que me fazia esquecer por alguns momentos, mas que se eu deixasse de tomar ia voltar tudo. Não, eu queria ser curada. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu não quis, né, passar no psicólogo. Foi ignorância minha. Não quis tomar remédio também. Eu não aconselho vocês fazerem isso, porque os médicos aqui, eu creio que Deus os colocou e deu inteligência para eles cuidar da gente aqui na Terra. Então procure médico, sim, procure um especialista no assunto, porque eles sabem do que eles estão falando, né? E eles vão dar o remédio de acordo com aquilo que você está passando. Então eu aconselho vocês procurar um médico, sim. No meu caso, eu queria algo que me curasse mesmo, tá bom? Então por isso que eu não quis, né, eu fui no médico, mas não fui no psicólogo. E não quis também tomar o remédio que a médica me passou, porque eu não queria ficar viciada nesse remédio. Continuando, né, quando eu ficava clamando a Deus pela minha cura, e aí eu não tinha muito entendimento bíblico nem nada. Até hoje eu não tenho também, não muito, mas eu sabia que na Bíblia tinha algum versículo que falava que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Isso eu sabia, isso. E aí eu clamava por isso. Eu ficava: o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. E eu creio que o Senhor irá me curar, eu creio nisso. E eu ficava clamando todo o tempo. Porque quando eu decidi buscar a Deus pela minha cura, foi diferente. E eu vou ler aqui para vocês o versículo, né, que está em Isaías 53:4. Eu tô com minha Bíblia aqui e eu vou ler para vocês, tá bom? Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí eu clamava essa palavra sem nem ter muito conhecimento nela, né? E aí, quando eu vi a diferença, e aí naquela mesma semana que eu busquei a cura em Deus, eu percebi que eu não tive nenhuma crise de ansiedade, nem síndrome do pânico, nem nada ligado à depressão. E aí eu caí em mim que eu tinha sido curada. E aí, gente, foi a melhor sensação do mundo. Imagina você sair
daquela nuvem negra que eu vivia, aquele sofrimento, sabe? Sair ali daquela escuridão que eu vivia. Gente, é a melhor sensação do mundo. É você saber que você foi curada. E saber que hoje eu sou livre. Eu sou feliz. Eu estou curada. E hoje, essa fase que eu passei, ela me serviu de experiência. Mesmo eu não querendo passar, mas quantas vezes a gente passa por coisas que a gente não deseja, né? Quem quer passar por momentos difíceis? Eu não quero. E não quero passar por esses momentos de novo. Mas eu queria também falar para vocês que quando eu citei a palavra aqui, né, da Bíblia, e quando eu falei para vocês que eu clamei a Deus, eu não estou incentivando vocês a nenhuma religião, tá bom? Mas eu quero também deixar bem claro que existe um Deus que cura tudo, que ama e que ouve quando a gente clama, e que Ele pode curar você, né, que está me ouvindo agora. Se você está passando por algum momento difícil, assim como eu passei, clame por Ele. E se você tiver alguém da sua família que está passando por algum momento assim, mande esse vídeo para essa pessoa, tá bom? E eu creio que, assim como Jesus me curou, Ele pode curar você que está me ouvindo agora também, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e de comentar. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, tá bom? E ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.